Igreja Metodista Renovada. Essa é mais uma mensagem de edificação com o pastor Edmagno Vieira. Quero que você abra a tua Bíblia em Salmo 141. Salmo 141, queria ler versículo de número 1 e o 2. Salmo de número 141, versículo 1 e 2. Quero usar esse texto aqui para a gente poder falar sobre o tema aprendendo na oração. Aprendendo na oração, esse é o tema. Tudo bem aí? Verso 1 e 2, tema aprendendo na oração. O salmista disse assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos, como o sacrifício da tarde. Quero repetir versículo 2, que é muito bonito. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Ó Jesus, nós estamos aqui nesta quinta-feira abençoada, e nós clamamos pelo poder do Senhor sobre nós. O Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que abençoa, e é uma honra poder servir ao Senhor. Obrigado pela vida dessa igreja, uma igreja verdadeira, uma igreja abençoada, um povo sarado, um povo fiel, e por causa dessa fidelidade, quero pedir ao Senhor que derrame esta unção sobre a nossa vida, porque nós entendemos que a oração é o divisor de águas para a nossa vida. Nós entendemos que a oração é a engrenagem mestre da nossa vida. É o que faz funcionar todas as coisas. Pai, por isso, Pai, nós queremos receber do Senhor essa verdade, para que nós possamos crescer abundantemente nesta área, em nome de Jesus. Amém. Senta no seu lugar, irmãos, com muita reverência, né? O Salmo 141, ele é bonito, irmãos. Ele é bonito, porque o salmista, ele fala sobre a oração de uma maneira muito interessante. Ele fala: suba a minha oração perante a tua face, como incenso. Ele pedindo a Deus que a oração dele subisse diante da presença de Deus como incenso, como algo perfumado. O incenso é algo perfumado, algo cheiroso. Ele falou: Deus, faça com que a minha oração seja como incenso. Quero que ela suba diante do Senhor como incenso. Eu quero que o Senhor receba a minha oração como algo bom. Esse é o pedido do salmista. E a gente valoriza essa palavra porque nós entendemos o poder da oração. Nós só vamos conseguir chegar a algum lugar se nós orarmos. Se nós aprendermos a orar, se nós decidirmos orar, se nós valorizarmos a oração. A igreja, ela deve valorizar muitas coisas, mas a principal coisa a ser valorizada em uma igreja é a oração, porque é a oração que move esse mundo espiritual que nós estamos orbitando, irmãos. Nós estamos dentro de uma dimensão espiritual. Nós vivemos numa dimensão espiritual. A igreja, ela tem poder para alterar o curso da terra. Deu para entender? Olha que coisa interessante. Deus deu poder para a igreja, para alterar o curso da terra. Nós conseguimos, através da oração, destituir reis. Sabia disso? Nós conseguimos tirar presidente do lugar dele. Nós conseguimos colocar pessoas em posições. Nós conseguimos alterar o coração de pessoas através da oração. Nós conseguimos tirar pessoas da escravidão. Nós conseguimos fazer coisas maiores do que muitas pessoas fazem. Nós tiramos a vida das pessoas do cativeiro. Nós salvamos a alma da pessoa. Então Deus deu esse poder.
Então a oração, ela tem poder para mudar a história, ela muda a circunstância. Então nada pode com o poder da oração. Quando nós oramos, Deus move céu e terra, Deus muda a situação, Deus muda a circunstância, porque há poder na oração. A oração, ela sensibiliza o coração de Deus. É tão importante, porque o salmista está dizendo aqui: Deus, que a minha oração suba ao Senhor como um incenso. Porque eu sei que quando ela subir ao Senhor como incenso, o Senhor vai agir a meu favor. Porque ele entende que a oração tem poder para mudar a situação. Irmãos, através da oração, eles venciam guerras. Eles desbaratavam inimigos, milhares e milhares de inimigos através da oração. Muralhas caíam através da oração. A Bíblia diz que Elias, ele orou, e Deus cerrou o céu e ficou sem chover, por causa da oração de um homem. E diz a palavra de Deus que depois ele orou intensamente, Deus fez chover novamente. Então a gente não entende o poder que tem na oração. Então, se você enfrenta luta, lute orando. Se você vê caos, ore. Nada vai poder com a oração. Deus vai mudar, é só uma questão de tempo. Você tem que orar sempre. Eu costumo fazer isso quando existe alguma coisa na minha vida que está embaraçando a minha vida. Eu oro todos os dias, no mesmo horário, pela mesma coisa, porque a palavra diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei, batei e abrir-se-vos-á. Então eu oro todos os dias pela mesma coisa que eu quero. Olha, eu já orei mais de ano por uma coisa só, sem entrar em estresse, sem ficar ansioso, sem nada. Eu estou orando por algo já tem mais de ano, pedindo a mesma coisa a Deus todos os dias, do que há poder na oração. Então, se você quer mudar alguma coisa, se você quer mudar alguma circunstância, se você tem uma guerra, se você tem uma situação difícil, eu desafio você a orar por isso. A oração muda as pessoas de maneira sobrenatural. É o poder da oração. Nós aprendemos com a oração. E eu queria aprender com a oração, e queria também que vocês aprendessem com a oração, porque a oração nos ensina várias coisas. E uma das coisas importantes que a oração nos ensina, a oração nos ensina a vencer a hipocrisia. Isso é um problema sério que a gente tem. Olha como a oração tem poder para mudar as coisas que estão ao nosso redor, e a oração muda a vida da gente. Era um dos pecados mais combatidos por Jesus, era a hipocrisia. A oração nos ensina a vencer a hipocrisia. O que é um hipócrita? O hipócrita, a palavra hipócrita, ela vem do grego. Significa aquele ator do teatro. Quando ele coloca uma máscara e você representa um personagem que não é você, na verdade. É um personagem que você está representando. Aí quando você termina a sua encenação, você tira a máscara e você volta à realidade. Então quando você coloca a máscara, você é um hipócrita. Isso é hipocrisia. E Jesus combateu isso constantemente. Ele estava combatendo a hipocrisia dos fariseus. Então Jesus tinha uma preocupação para que a hipocrisia não entrasse no coração da sua igreja, não entrasse no coração dos discípulos. A hipocrisia, ela era tão forte naquela época, era tão combatida por Jesus, que Jesus trazia orientações para os discípulos para que eles não fossem hipócritas. Amém? Então olha o que acontece em Mateus capítulo 6, verso 5. Olha o que Jesus disse: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. O ato da oração está ensinando que nós não devemos ser hipócritas, nós temos que vencer a hipocrisia. Então tem poder para isso. Quando vocês orarem, não deixem que a hipocrisia entre no coração de vocês. Tenham
uma oração sincera, tenha uma oração verdadeira diante de Deus. Abre a sua vida, arranca a sua máscara diante de Deus. Não fica fazendo cena, não fica falando coisas, achando que Deus não sabe. Não fica tentando enganar Deus com a sua oração fingida. Você não está lidando com o homem, você está lidando com Deus. Seja verdadeiro, só confirme aquilo que Ele já sabe. Você não precisa ficar, Deus, eu queria te contar, você só vai confirmar para Ele aquilo que Ele já sabe há muito tempo. Então Deus, Ele faz leitura no nosso coração. Quando você for orar, não seja hipócrita. Você pode dizer assim, Deus, eu não gosto daquela pessoa. Eu tenho raiva daquela pessoa. Eu queria matar aquela pessoa, mas eu queria que o Senhor tirasse isso do meu coração. Isso é não ser hipócrita. Não adianta eu tentar mentir para o Senhor e dizer que eu quero o bem para aquela pessoa, porque eu não quero. Eu quero o mal, mas eu quero que o Senhor mude o meu coração em relação a isso. Isso é ser verdadeiro. Senhor, olha, eu não sou fiel ao Senhor, mas eu quero ser fiel. Eu confesso as minhas transgressões, os meus pecados. Eu sou errado, sou falho, sou fraco, mas eu quero mudar. Eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Isso é a verdade. A gente não sabe o que fazer, mas os nossos olhos têm que estar em Deus. Eu não sou o melhor, mas eu estou aqui na igreja. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas quando eu peço alguma coisa, eu vou a Deus. Isso é verdadeiro. Então a oração nos ensina isso. A gente precisa vencer a hipocrisia, irmãos. Porque Deus, Ele combate a hipocrisia, estão entendendo? Então seja verdadeiro. Seja legítimo para o Senhor. Só confirma para Ele aquilo que Ele já sabe. Fala para Ele. Fala das suas fraquezas, fala dos seus medos, fala da sua insegurança, fala dos seus limites. Conversa com Ele, quer te ouvir. Agora não tenta enganar Deus com oração fajuta, tentando ser espiritual demais, sendo que você não é. Tentando ser poderoso, sendo que você não é. É isso que está dizendo aqui. Ó. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Isso que eles fazem. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. O galardão deles é serem vistos pelos homens. Já viu, acabou, esse é o galardão, já ganharam. A única conquista que a oração fez foi essa. Deus, Ele quer que você seja verdadeiro. Às vezes a gente até pergunta, tinha tanta gente na Bíblia que podia ter um coração segundo o coração de Deus, né? E Deus foi escolher logo um adúltero. Deus foi escolher logo um assassino. Porque Davi foi um assassino. Davi foi um adúltero. Ele podia ter escolhido outro. Podia ter escolhido um homem diferente para ser um homem segundo o coração dele. Podia, mas escolheu Davi. E qual é a chave da vida de Davi? A chave da vida de Davi é a capacidade de reconhecer os seus erros. A capacidade de se humilhar diante de Deus, reconhecendo o seu pecado. Se humilhar, se arrepender e recomeçar a sua vida. Esse é o homem com o coração segundo o coração de Deus. A capacidade de admitir, sou falho, me arrependo, eu quero recomeçar, mas eu quero consertar a minha vida. É essa capacidade que toca no coração de Deus, amém? Então você precisa vencer a hipocrisia. Repita comigo, eu preciso vencer a hipocrisia. Amém. A oração nos ensina uma segunda coisa importante. A oração nos ensina uma segunda coisa muito importante. A oração nos ensina a perdoar. A oração nos ensina a perdoar. O ato da oração nos ensina a perdoar. Por isso que é tão importante, nos ensina a perdoar. E como é difícil perdoar, né, irmãos? Porque perdoar é perder. Perdão é um perder grande. Perdão. Então todo mundo que perdoa, a princípio ele está perdendo. Então quando você vai perdoar alguém, você vai ter que perder alguma coisa a princípio. Mas você vai ganhar depois, mas você vai ter que perder. Então nós aprendemos, a oração nos ensina a perdoar. Temos que perdoar. Mesmo a pessoa que me feriu profundamente, eu tenho que liberar perdão para essa pessoa, para que Deus tire a minha alma do cativeiro.
Porque quando eu não perdoo uma pessoa, a minha alma está no cativeiro. Uma coisa é você não estar satisfeito com a situação, uma coisa é você estar triste com a situação, mas um não perdoo, isso aí é complicado. O não perdoo é complicado, porque o não perdoo lança a nossa alma no cativeiro espiritual. Aí você tem que liberar. Aí você vai dizer assim, mas eu não sinto de perdoar. Você não vai sentir de perdoar, não. Você tem que perdoar. Mas eu não tenho vontade de perdoar. Não, você não tem vontade de perdoar, e nunca vai ter vontade de perdoar. Ninguém quer perdoar, ninguém tem vontade de perdoar. Nós perdoamos porque Deus manda perdoar. É por isso. O problema da igreja é que a igreja só faz aquilo que ela concorda. Sabia disso? As pessoas, elas só seguem pessoas que fazem aquilo que elas concordem. Por isso que é muito difícil lidar com a igreja, porque às vezes o pastor fala uma coisa, o pastor fala assim, não pode fazer isso. Aí os irmãos que falam, eu não concordo, eles não se comprometem a obedecer. E a questão de andar com Deus é uma coisa que não tem explicação, porque tem coisas que Deus nunca vai explicar para você. Nunca vai explicar. Tem gente que pergunta, mas por que Deus deixou fulano morrer? Por que Deus deixou fulano passar isso? Não tem resposta. Existem algumas coisas que nunca terão resposta para a sua vida. Então Deus não tem compromisso em responder nada para ninguém, porque Ele é Deus. O Pai não tem obrigação de dar explicações. Não quero que você saia hoje. Mas por quê? Porque eu não quero e acabou. O Pai não tem obrigação de dar explicações. Deus não tem obrigação de dar explicações para nós. Então tem muita coisa que acontece que eu não vou entender nunca, Deus não vai me explicar nunca, e eu vou ter que acatar isso por obediência. E a igreja tem que aprender, ela não pode só responder naquilo que ela concorda. O pastor falou sobre isso, eu não concordo, então eu não obedeço. Tem coisas que a gente não concorda, tem coisas que a gente não entende mesmo, e a gente vai fazendo por obediência. Essa questão de perdoar, por exemplo, eu profundamente não concordo, mas já que Deus mandou, porque vontade que dá é de dar um soco. Uma pessoa que faz mal para a gente, sinceramente, irmão, sem hipocrisia, uma pessoa que me fere, eu tenho vontade de moer ela, mas a gente obedece porque o Espírito Santo manda obedecer. E mesmo que a gente não compreenda isso, a gente tem que liberar o perdão. Tem que engolir e falar, eu perdoo você, eu libero você, pode ser feliz, amém? Não quero mal, não vou fazer nada para te destruir, e vou até orar por você. É orar abençoando às vezes a pessoa. Melhor coisa, orar abençoando a pessoa. E a oração perigosa, viu, irmãos? Esse negócio de orar para abençoar é um negócio muito perigoso. Porque quando Deus fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Dá a impressão que Deus está sendo injusto com a gente. Mas quando você ora por alguém que te persegue, você está colocando essa pessoa nas mãos de Deus. Porque Deus está acima de todas as coisas. A Bíblia diz, maldito aquele que cai na mão do Deus vivo. Então Deus, se você quer temer, você teme a Deus. Tem gente que tem medo do diabo, mas não teme a Deus. Teme a Deus. Porque Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas. As pessoas, elas precisam entender isso. Nós temos a obrigação como igreja de orar por todas as pessoas que nos perseguem. Em conversa com um amigo meu, estava dizendo para mim assim, pastor, estou passando uma perseguição terrível. Eu falei, glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas fulano está se levantando contra mim, está maquinando contra mim. Eu falei, quem é o fulano? É ímpio? Então é próprio deles. É próprio do ímpio. Você acha que o ímpio vai fazer o que com a igreja? Você acha que o ímpio vai bater palma? Ei, glória a Deus, o que vocês estão fazendo? O diabo, irmãos, ele veio para matar, roubar e destruir. Então você não pode esperar nada de ímpio. Quando vem retaliações, quando vem perseguição contra a igreja, contra você, eu sou fiel, mas tem gente que me persegue na empresa que eu trabalho, porque na minha rua tem gente que me persegue. É lógico, irmãos, isso é bíblico. Tem que ter uma força para se levantar contra a sua vida, quando você está no caminho certo. Então tem que ter oposição, porque isso revela uma guerra espiritual, e te ajuda a te fazer entender que você precisa orar. Que você combate essas coisas no plano espiritual, não é com conversa, não é com argumento, não é com dinheiro, a gente combate essas coisas no plano espiritual. O Senhor nos ensinou isso. A tua guerra é contra principados e potestades
e dominadores deste mundo tenebroso. Pois é, não é o seu vizinho que mexe com você, não é o seu patrão que te persegue, não é o seu primo, não é. A sua luta está no mundo espiritual. Lute espiritualmente. A Bíblia está dizendo: perdoe e deixe o resto com Deus. Amém? Marcos capítulo 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, verso 25. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. A oração nos ensina a perdoar. Amém? Quem está entendendo? Terceira coisa que a oração nos ensina. A oração nos ensina que a perseverança traz a vitória. Ela nos ensina isso. A perseverança traz a vitória. Se tem uma coisa que eu admiro numa pessoa, é perseverança. Pode ser a pior pessoa do mundo, mas gente que persevera, gente que fica agarrado com Deus em toda e qualquer circunstância, gente que fala, estou agarrado. Perseverança. Perseverar com propósito, né? Não é pirraçar, não. Perseverança. Lutar por algo claro e definido. Então a oração, ela nos ensina isso, que a perseverança, ela traz o quê? A vitória. A vitória. Só venceu quem perseverou. Pode folhear a Bíblia toda. Toda vez que Deus coloca um desafio diante de nós, Ele estende o desafio e coloca lá longe. Né? Um desafio para você ganhar e vencer, está lá. Ó. Desafio, só que você tem que perseverar para você chegar e vencer o desafio. Ele sempre vai fazer isso. Por trás de todo desafio tem uma recompensa. Todo desafio. Por trás de todo desafio tem uma recompensa. Davi estava em oculto. Ele era um pastorzinho de ovelha, mas o desafio trouxe o talento de Davi à luz. Só reconheceram Davi como uma pessoa de valor quando ele venceu o gigante. Então o desafio, ele tira a gente do oculto, do anonimato. Quando você vence o desafio, você luta, batalha, o desafio está diante de mim, eu estou batalhando e venço, Deus vai trazer você do anonimato para a luz. Aí Deus vai revelar. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser a pessoa mais boazinha, mais inteligente do mundo, só será revelado o seu talento quando você vencer um desafio. Se você correr do desafio, você pode ser a pessoa melhor do mundo. Você pode ser o homem mais espiritual do planeta. Eu sou um homem de oração, uma mulher de oração, meu Deus. O seu talento, a sua espiritualidade só é revelada após vencer um desafio. Encarar o desafio. Então quem não gosta de desafio, corre do desafio, fica a vida inteira no anonimato. Ninguém me reconhece. Eu sou a pessoa mais espiritual dessa igreja. Eu oro tanto, ninguém me reconhece. Ninguém me ama. Só fica assim. E quando tem um desafio, corre. Tem que enfrentar o desafio. Tem que lutar. Tem que perseverar para vencer o desafio que está diante de você. Porque a perseverança traz a vitória, irmãos. Gênesis capítulo 25, verso 21, presta atenção. Isaac orou insistentemente, olha a palavra aqui, insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ué, é perseverança? Não é. Ele orou insistentemente. Quantas vezes que aquele homem colocava o joelho no chão e orava, e Deus não respondia nada. Se ele tivesse desistido, ele não tinha alcançado a vitória. A oração nos revela isso, que a perseverança traz a vitória. Amém, irmãos? Está na Bíblia. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Por quê? Porque ela era estéril. E aí o que aconteceu? Deus ouviu as suas orações. Rebeca, sua mulher, concebeu. Quanto tempo, né, Dudu, que você orou?
para que a sua mulher concebesse? Hã? Como é que está a caderneta de poupança de oração lá, hein? Hã? Faço ideia, né? Deve ter orado bastante. Pois é, a gente tem que perseverar. A gente persevera. Tudo que vem através de luta tem mais sabor. Tem mais sabor. Até a bicicleta que a gente compra. Não é, Júnior? A gente luta para pagar aquela bicicleta, quando vai dar aquela voltinha, dá vontade de botar aquela musiquinha de fundo, né? Você vai aquela bicicleta, aquela pedalada assim é um show. Paguei em 10 prestações. Ê, luta! A bicicleta, você dá aquela polida, né? Olha para ela assim. Nossa, que beleza. Por quê? Tudo que é conquistado com luta tem mais sabor. Mais sabor. Tudo que é fácil. Igual namoro, né? Muito fácil. Não é assim? Por que ninguém valoriza a gente que é fácil? Já viu? Não valoriza. Ninguém valoriza a mulher fácil. Ninguém valoriza o homem fácil. Agora, quando o homem ele é firmeza, quando a mulher é firmeza, ela se valoriza, o homem se valoriza. Tudo que tem luta, né? Tudo que é mais difícil, que envolve batalha, perseverança, tem mais sabor. Não tem? A oração, ela nos ensina isso, irmãos. Nós precisamos perseverar. Aleluias. Tem outra coisa importante aqui que a oração nos ensina. Está em quarto plano, né? A oração nos ensina a lutar pelo nosso próximo. Ela nos ensina a lutar pelo nosso próximo. Vocês estão entendendo? Olha, a oração, Juninho, ela nos ensina a lutar pelo nosso próximo. Lutar pelo próximo é difícil, né? Nossa. É bom lutar pela minha vida, eu quero conquistar para mim. Lutar pelos outros, isso é muito chato, né? Já pensou você lutar para construir a casa do irmão? Você lutar pela alegria do outro? Você já lutou pela alegria de alguém? Para que alguém fosse feliz? Lutar pelo próximo, irmãos, a Bíblia está ensinando aqui. Lutar em favor do próximo, aquele que está vivendo um conflito, aquele que está numa situação difícil. Olha quantas oportunidades Deus está dando para essa igreja, para poder lutar em oração, né? Na célula ontem apareceu uma mulher com problema, pedindo ajuda. Que bom que Deus nos deu essa oportunidade de poder orar por ela e poder ajudá-la. Não é isso? Isso é bom demais. Deus está confiando isso a gente. E isso é muito interessante. A oração nos ensina a lutar em favor do próximo. Nós temos que lutar pelos outros, lutar pela vida dos outros, lutar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão presos. É isso que diz na palavra. Atos capítulo 12, verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia oração. Quem fazia oração? A igreja. Por quem? Por Pedro. Por quê? Porque ele estava na prisão. Porque ele estava sofrendo. Porque ele estava aprisionado. Ele estava encarcerado. Mas existia um povo que tinha uma visão de intercessão. Havia uma igreja que tinha o dom de interceder por ele na prisão. E a história é fantástica, porque a Bíblia diz que as portas da prisão foram abertas automaticamente. Por quê? Porque a igreja orava insistentemente, constantemente, em favor de quem? Oração contínua em favor de Pedro. E aí, quando eles começavam a orar, Deus movia céu e terra e fazia com que o mundo espiritual se convergisse todo em favor de Pedro na prisão, a ponto de trazer um anjo do céu para entrar na prisão e remover Pedro de lá. Olha que poder, irmãos. Você trazer um anjo do céu através da oração, uma igreja que ora, ela tira um anjo do céu e vem na terra para libertar um homem da prisão. Isso é Bíblia. Então a oração tem esse poder. Ela tem esse poder de fazer o quê? Nos ensinar a lutar em favor dos outros. Está uma igreja que luta, uma igreja que intercede, um povo que clama pelos outros. Que bênção orar pelas pessoas, que bênção orar pelas famílias que estão passando situação difícil. Que bênção poder interceder
pelos nossos amigos que estão oprimidos. Puxa vida, faça uma lista para você pela manhã. Você tem que ter uma lista, irmãos. Eu tenho uma lista. Você não tem uma lista de gente para você orar de manhã? É por isso que a sua oração não passa de 10 minutos. Fica só nos 10 minutos, 9, 8. Por quê? Porque não tem. Se você tiver uma lista de pessoas para você orar, você vai ver como é que é. Você vai orar pela sua família, você vai orar pelos filhos, você vai orar pelo seu trabalho, você vai orar pelo seu dia, você vai orar pela igreja, pelos ministérios da igreja, você vai orar em favor das pessoas. Então você já tem aí um tempo bom com Deus. Então, se você não tem uma lista, arranje uma lista. Você tem que interceder em favor dos outros. Esse é o dom da igreja. Quando você intercede em favor dos outros, você está no centro da sua chamada. Porque essa é a nossa chamada. A igreja, ela é intercessora. Ela se coloca entre Deus e o mundo. Para quê? Para interceder em favor das pessoas que estão perdidas. Esse é o papel da igreja. A pessoa só vem na igreja só para assistir culto, não ora por ninguém, não. Porque esse negócio tem que nascer no nosso coração. Quando você se torna um intercessor, você se coloca no centro da sua chamada, aí Deus vai ter motivos para te abençoar. Pode reparar que todo intercessor, toda pessoa que ajuda os outros, ela tem força extra. Ela sempre tem. Ela sempre tem o favor de Deus sobre ela. E todas as pessoas que não ajudam, elas são debilitadas. Isso é fato também. Você pode procurar, a maioria das pessoas oprimidas, você vai procurar saber, não ajuda ninguém. Ela se preocupa mais com ela mesma. Toda pessoa que é egoísta, ela só olha para a vida dela. Ela fala, não, eu tenho que melhorar, eu vou me preocupar com a disso, Deus que me livre a disso, se vira disso. Então as pessoas, elas são egoístas, elas só se preocupam com suas vidas. E aí, elas não dão conta. Elas não resolvem nem a vida delas, nem a vida dos outros. Mas quem luta pelos outros, Deus resolve a vida. Faz um teste. Faz um teste. Faz um testezinho quando você parar de olhar para o seu umbigo e começar a olhar e ver que o seu vizinho precisa da sua ajuda. Você vai ver que Deus, Ele vai cuidar dos seus problemas. Você não vai nem lembrar deles. Ele vai resolver. E vai ter a impressão que você não tem problema, né? Porque você faz tanto pelos outros. Todo intercessor, todo mundo que ora, ganha força extra. Amém? Isso é verdade, irmãos. Ouça o que o seu pastor está falando. Creia nisso. Então, faça isso, ore em favor dos outros, abençoe as pessoas. Tem outro ensinamento que a oração nos traz aqui. A oração nos ensina que, e é uma coisa lógica, só que a gente tem que aprender. A gente não aprende, né? Tem que aprender. A oração nos ensina que a vontade de Deus, ela é superior à nossa. Parece uma coisa simples, né? Mas a gente falha nisso. A vontade de Deus, a nossa vontade é importante, mas a vontade de Deus, ela é superior à nossa vontade. Então nós temos que saber se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou a nossa vontade. Nesse tempo, por exemplo, eu falei com alguns irmãos, e vou conversar com o pessoal do Conselho Administrativo, a respeito da proposta que o meu coração é que Deus vai dar alguma coisa muito boa para a gente. Eu pedi um orçamento de um arquiteto, né? Eu fiz contato com ele. Ele me apresentou um orçamento e falou tudo que vai ser feito. Projeto acústico, projeto de iluminação, projeto arquitetônico. Tudo que a gente precisa ele vai encaixar, porque ele foi criado dentro da igreja. Desde menino ele está dentro da igreja, ele conhece o contexto de igreja, ele sabe a necessidade da igreja. Então é um cara certo para isso. Mas eu não quero confundir o meu desejo com o desejo de Deus. Por isso, eu estou orando, já pedi alguns irmãos para orar, e vou pedir outros irmãos para estar orando, para ver se essa é a vontade de Deus, que a gente construa uma igreja bonita, onde as pessoas vão olhar, não é uma igreja grande, mas uma igreja onde as pessoas vão falar assim, ver a glória de Deus naquilo. Uma igreja bonita, porque quando você sabe fazer as coisas, fica arrumado, fica bonito. A gente pode botar dinheiro, se não souber fazer, não fica bonito. Mas quem está acostumado a fazer isso, sabe.
Então eu não sei se é isso que Deus quer para a gente. Eu queria isso, mas eu tenho medo de estar fazendo a minha vontade. Eu tenho medo de estar querendo uma igreja para que a minha igreja seja melhor que a dos outros. Eu tenho medo de estar construindo alguma coisa para mim mesmo, ou para vocês mesmo. Eu tenho medo. Por isso, eu preciso orar por isso. Preciso orar todos os dias por isso. Falei com ele. Ele falou assim: pastor, vamos orar então, se é a vontade de Deus para fazer esse projeto tão bonito de igreja, que custa tão caro um projeto. Ele falou: não, vamos orar a Deus, vamos esperar a resposta de Deus. O cara é crente também. A gente tem que entender que a minha vontade, eu posso estar confundindo a minha vontade com a vontade de Deus. E às vezes é coisa da minha cabeça. Talvez é coisa da cabeça da igreja, talvez não é isso que Deus quer, mas talvez seja isso que Deus quer. Só que a gente não sabe. Como que a gente vai saber? Através da oração. Porque a oração vai revelar a vontade de Deus sobre isso. Porque aquilo que Deus respaldar, Ele vai dar recurso para que isso aconteça. Porque se for coisa do nosso coração, Ele vai deixar a gente sozinho. Isso é complicado. Então é aí que a oração é fundamental. Nós temos que regar os nossos sonhos com oração, para que os nossos sonhos realmente sejam os sonhos de Deus. Porque se tiver a mão de Deus, nós vamos conseguir chegar lá. Estão entendendo? Então a oração nos ensina que a vontade de Deus é superior à nossa. Mateus capítulo 26, verso 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que ele disse na sua oração: a tua vontade é superior à minha vontade. Não tem como filtrar isso se não for com oração. Não adianta. Se a gente for seguir o nosso coração sem oração, nós vamos quebrar a cara. Aí quando você chegar lá na frente, você vai falar: ah, Deus foi infiel. Ele vai dizer: eu nunca autorizei isso. Isso nunca esteve no meu coração. Você fez o que você quis. Você casou porque você quis. Você namorou porque você quis. Você viajou porque você quis. Você fez a casa que você quis. Então eu não quero ouvir isso. E eu acho que você também não quer. Regue com oração, porque a oração vai fazer com que Deus revele no seu coração, no nosso coração, aquilo que Ele quer. E quando Ele quer, Ele vai fazer queimar. Ele vai abrir todas as portas para que isso aconteça. Quando Deus não quer, Ele vai abortar tudo. Ele vai abortar, vai paralisar tudo. Ele fala: não, isso não quero e acabou. Então tem que entregar nas mãos de Deus. A vontade de Deus é superior à nossa vontade. Amém? Amém. Para finalizar, a oração nos ensina uma última coisa: que é possível glorificar a Deus mesmo nos piores momentos da nossa vida. Será que é? Será que é possível, gente? A oração nos ensina que é possível glorificar a Deus mesmo nos piores momentos da nossa vida. Tem gente que fala: não dá. Mas dá. A oração nos ensina isso. Isso está em Atos capítulo 16, verso 25, que vocês conhecem. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo e Silas estavam presos, os pés presos no tronco, foram chicoteados, martirizados, sangrando os dois, presos, mas mesmo assim na prisão eles oravam a Deus e cantavam louvores a Deus. Misericórdia, que fé é essa? Cantar louvor a Deus. Vocês já tomaram alguma chicotada? Não? Interessante que Paulo apanhava aqui a ponto das pessoas pensarem que estava morto, de tanto que apanhava. Os dois cantavam louvores a Deus. Mas antes de cantar os louvores, diz a palavra de Deus, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam isso. Então a gente aprende aqui, através da oração, que é possível glorificar a Deus mesmo nos piores momentos da nossa vida. Bem, a oração ensina isso para a gente. Ah, irmãos, se nós formos uma igreja que ora, se a gente aprender a orar, nós vamos chegar lá.
Eu olho para trás, alguns anos atrás, era 2, 3 que estavam orando aqui, uns gatinhos pingados que oravam, nunca. Hoje eu vejo que a igreja começou a orar, hoje a igreja começou a entender o poder da oração, hoje a igreja começou a gostar da oração. Antes não orava. Como que ia acontecer alguma coisa? Meu Deus, eu me arrependo quantas vezes eu ficava assim. Lógico que não acontece nada. Tudo que tinha, as pessoas chegavam na igreja, as pessoas não eram transformadas. Ninguém orava, irmãos. Tinha um grupinho aqui de menos de meia dúzia que ficava orando aqui, e a maioria das pessoas nunca orava, só vivia as suas vidas. Hoje nós temos um percentual maior de gente que ora, gente que se entrega à oração, gente que está tentando aprender a orar, a gostar da oração. Mas antes não tinha, então não tem como acontecer nada, porque isso aqui se move com o coração. Não adianta. Então, se nós não conseguimos orar, se a gente ainda não despertou o dom de orar, nós temos que orar para que Deus nos dê o dom. Viu como é que a oração tem tudo a ver? Então você tem que chegar diante de Deus e falar: Deus, me ensina, assim como os discípulos fizeram, nos ensina a orar. Desperta em mim o dom da intercessão, me ajuda, né? Me ajuda, desperta em mim. Eu quero ser cristão, eu quero ser intercessor, eu quero lutar pelas vidas, eu quero lutar pelas almas, porque, irmãos, o poder da oração é fantástico. Se eu for perguntar para vocês aqui, muitos têm milagres através da oração, já viram coisas acontecer. Se for contar aqui a história de vocês através da oração, a oração é poderosa, amém? Então, fique de pé e vamos orar.